Aí a gente começa da seguinte maneira. A primeira questão lá de artes, quase todo mundo acertou, diz o seguinte: qual o slogan que ficou marcado como a síntese do dadaísmo? A maioria de vocês acertou. A resposta correta é destruir também é criar. Justamente por aquela ideia da desconstrução, como o dadaísmo foi um dos movimentos que fez crítica ao materialismo, fez crítica ao capitalismo. Então, eles traziam essa ideia de que essas modificações daquilo que é natural, né? essa ideia de destruir, desconstruir alguns pensamentos, algumas formas de se fazer arte, também é uma maneira de se criar arte. Não é à toa que o dadaísmo vai ser famoso por pegar coisas que pertencem ao cotidiano e transformar aquilo numa obra de arte. Então, a primeira questão, a resposta é destruir também é criar. Na segunda questão, em qual país surge o dadaísmo? Em qual contexto e em qual contexto histórico isso ocorre? O país é a Suíça. Algumas pessoas responderam Zurique somente. Zurique, no caso, é a capital da Suíça, mas eu considerei, levei em consideração, tal, a nota foi alta, foi dada por completa nisso. E em qual contexto histórico isso ocorre? Durante a Primeira Guerra Mundial. Sabendo que muitos desses artistas dadaístas, eles vão justamente do, sair de seus países de origem, que estão mais envolvidos com a guerra, para poderem ir para um território neutro. A Suíça, nesse caso, vai se envolver muito pouco com a Primeira Guerra Mundial. Então, esses artistas eles viram a oportunidade de sair dos seus países e irem para a Suíça justamente por ser um território neutro, por não se envolver diretamente na guerra. Terceira questão, que são os readmades, criação de Marcel Duchamp. Readmade, se a gente for levar ao pé da letra assim, ao pé da letra não, mas se for levar ao que o próprio texto diz, que diz o seguinte, que ao transformar qualquer objeto escolhido ao acaso em obra de arte, Duchamp realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Assim, objetos utilitários sem nenhum valor estético em si são retirados do seu contexto original e elevados à condição de obra de arte ao ganhar uma assinatura e um espaço de exposição, museu ou galeria. Então, o readmade, em geral, vai ser tudo aquilo que é visto como algo pertencente ao cotidiano, é visto como não arte, acaba se transformando em arte a partir dessa visão do artista, que simplesmente coloca lá a assinatura dele e expõe isso nos museus. Eu lembro de uma brincadeira que uma vez um grupo de amigos fez. Eu acho que vira e mexe eu acabo citando essa situação em sala de aula. Uma brincadeira que um grupo de amigos fez, que foi simplesmente eles estavam no museu, numa exposição que mexia um pouco com essa ideia de, não do dadaísmo, mas de modernismo, que o modernismo também pega um pouco dessa influência dadaísta. E aí eles simplesmente chegaram num canto do museu e colocaram um óculos lá. Alguém tirou um óculos, colocou ali no canto do museu, botou um nomezinho assim, e as pessoas que passavam por lá olhavam aquele óculos e pensava, não, pois aqui é uma obra de arte também e tal. Faziam. Tem um gato no cio aqui, uma gata no cio aqui. Não sei se dá para ouvir. Tá só. Eu sou muito aleatório, gente. Eu tô falando de uma coisa do nada, gato no cio. Mas enfim, o povo vai jogar água no bichinho. E aí simplesmente chegaram e colocaram um óculos ali no canto e o pessoal ia passando e olhava assim e começava a questionar, porra,
Mas isso é uma obra de arte? Peraí, se está no museu, caiu uma chuva de escola rápido, pois é. Se está no museu, é uma obra de arte. Então, tá lá, um óculos no chão do museu, tudo, então é uma obra de arte. A ideia do ready-made, do Champ, meio que vai por essa lógica, né? Porque é simplesmente você pega um objeto que não é visto como arte, né? Ele não tem um valor estético, e de repente, no momento que você coloca uma assinatura e põe numa exposição, aquilo se torna uma obra de arte. Foi o que fez com o Mictório, né? O próprio Duchamp, ele assinando como Ilan Ilott, se eu não me engano, ele colocando um mictório e dando o nome, dando uma assinatura ali, colocando a fonte dentro de uma exposição, dentro de um museu, aquilo se tornou uma obra de arte. Então, e o pessoal só foi descobrir depois que aquele óculos fazia parte de uma brincadeira quando o pessoal olhou pelas câmeras lá e os próprios amigos, o próprio dono do óculos foi lá e falou: gente, não, isso aqui não é uma obra de arte, isso aqui é meu óculos. Aí vai e pega de volta. Então, os readmades acaba sendo justamente isso, de um objeto que é escolhido ao acaso, um objeto que é utilitário e não tem um valor estético, que ao ser retirado desse contexto original se transforma em arte. A maioria acertou essa questão. A quarta questão: é possível afirmar que depois do dadaísmo, ainda sob essa estética da negação da própria arte, a valorização do absurdo e a crítica ao materialismo, diversos artistas dadaístas se tornaram responsáveis pela criação do qual outro movimento? Surrealismo. Eu acho que todos acertaram essa questão. Vários artistas, logo depois que o dadaísmo acabou, que começou a entrar em decadência, né? Eles migraram para o surrealismo. Então, era só ficar atento mesmo à própria época que surgiu o dadaísmo e a época que surgiu o surrealismo, que foi logo em sequência, poucos anos mais tarde. Se eu não me engano, o Manifesto Surrealista vai ser em 1924, enquanto que o dadaísmo surge mais ou menos lá por 1914. Né? 1914, 1916. E se fala sobre sua decadência lá para 1922. Então, a partir dele se criou as bases do surrealismo. Questão 5. Cite 4 características do dadaísmo. Então, essa estava bem fácil, porque na questão anterior já falava de 3. Negação da própria arte, valorização do absurdo, crítica ao materialismo. Ou seja, era só você copiar esses 3 e colocarem mais um depois. Sexta questão: o cubismo se divide em 2 fases distintas, uma de 1910, né? Quais são? Acho que todo mundo acertou também. Cubismo analítico e cubismo sintético. Sétima questão: qual o principal nome que representa o cubismo, autor das obras Les Demoiselles d'Avignon e Guernica, ou Guernica? Foi o Pablo Picasso. Normal, a maioria acertou também. Eu acho que só teve uma pessoa que errou. Enfim. Oitava questão. Então, na oitava questão tem o seguinte: o surgimento das colagens e assemblagens se deu durante qual movimento artístico da primeira metade do século XX? Quem respondeu dadaísmo, eu coloquei como certo. Quem respondeu cubismo, eu coloquei como certo. Quem respondeu surrealismo, eu também coloquei como certo. Por quê? Na verdade, ele vai surgir lá com o surrealismo. Só que
Há algumas controvérsias em relação a isso. A depender de onde você pesquise pela internet, você vai encontrar uma resposta diferente. Então, eu preferi levar em consideração qualquer uma dessas três respostas, porque essas colagens de assemblagens vão fazer parte dos três movimentos. Então, eu levei em consideração isso. Quase todo mundo acertou, só teve uma pessoa que errou, um doido aí, que eu não vou falar quem foi, porque ele não está na sala agora, mas o bichinho foi e respondeu pop art. Tipo, nada a ver, né? O cara tinha três chances, vai e escolhe uma completamente aleatória. Enfim. Nona questão, a beleza agora só existe na luta. Uma obra que não seja de caráter agressivo e não pode ser uma obra-prima. Essa frase marca um dos conceitos definidos por qual movimento artístico. Fácil. Futurismo. Eu acho que todo mundo acertou essa. E por último, o futurismo caminhou de mãos dadas com o fascismo, levantando uma bandeira da interpretação da modernidade sobre três prismas. Quais foram? Essa daqui foi a questão que todo mundo errou. E, para não dizer que o professor é miserável, eu vou mostrar, eu vou abrir aqui a imagem para poder mostrar para vocês onde estava essa resposta. Deixa eu só abrir aqui e apresentar agora uma janela. Deixa eu ver, pronto. A imagem apareceu aí agora. Deixa eu ver aqui. A resposta está aqui. Então, aqui diz o seguinte. Marinette nasceu em Alexandria, Paraná, Paraná, Paraná. Foi, no entanto, com o primeiro manifesto futurista que Marinette deu começo à sua ação de autêntico propagandista de um movimento do qual se autoproclamava o dirigente absoluto. Isso era a relação do movimento futurista com o fascismo. Eu tinha falado isso um pouquinho antes. Que aí, depois, na verdade, que fala assim que Marinetti leva suas posições às últimas consequências, ele funda um agrupamento pré-fascista dos Arditi e se lança uma atividade abertamente política em apoio ao fascismo italiano. Tá vendo? 10 anos mais tarde, Mussolini reconhece sua dívida em relação ao futurismo e introduziu um anti-acadêmico Marinetti na Real Academia da Itália. E aí fala justamente que o futurismo interpretou a modernidade sob o prisma imperialista, nacionalista e militarista. Ou seja, esses três prismas do qual falam sobre a décima questão são justamente o imperialismo, militarismo e o... esqueci o terceiro. Nacionalismo. Já assisti A Vida é Bela. Já assisti algumas vezes. Não vou dizer que eu choro porque eu sou chorão, mas, enfim, não importa as minhas lágrimas. Mas o filme é maravilhoso. Eu gostei, gostei. Muito bom mesmo. Serve. Tem alguns filmes que servem bastante para a gente compreender
a história. E esse A Vida é Bela, ele trata das questões do fascismo italiano assim, de uma forma leve, né? Porque é um filme que busca tratar com leveza, tratar com graça um momento da história que foi extremamente cruel, né? Claro, tem momentos assim que a dramaticidade pega pesado ali, que você se emociona mesmo, né? Mas, no geral, o filme é muito bom mesmo. Sim. Não, eu sou chorão, nem fa... Eu assisto, pô, eu choro assistindo Procurando Nemo, pô. Eu sou pisciano, né? Esse povo de peixes é tudo dramático, chorão e tal. Então, as- eu já assisti Procurando Nemo acho que umas 30 vezes, mas 30 vezes eu choro, pô. Eu chorei assistindo Detona Ralph. Detona Ralph, gente. Como é que a pessoa chora assistindo um desenho tipo Detona Ralph? Ah, imagine assistindo A Vida é Bela. Ou a série This Is Us também. Enfim. É... Professor, eu já chorei assistindo Toy Story. Rapaz, eu não lembro se eu cheguei a chorar assistindo Toy Story. Não tô lembrado, mas é bem capaz. É porque tem muito tempo que eu assisti, né? Mas é bem capaz. Se não foi aquele choro da lágrima sair escorrendo, mas, tipo, daquela coisa de você fazer. Você começar a fazer bico. Sim, foi Toy Story 4 que eu chorei. Acho que foi porque a vida tinha se perdido. Ah, é. Ai, velho, esses desenhos da Disney, eles tocam nas feridas, assim, em alguns momentos que não tem como não chorar, pô. Da Disney, não, da Pixar, né? Se bem que, enfim, não importa de quem, mas esses desenhos, assim, eles sempre tocam na ferida e a gente acaba chorando. Quer dizer, para quem tem coração, né? Porque, tipo, tem algumas pessoas assim que não tem muito coração, tipo Lourdes, tá? Que não choram com esse tipo de coisa. Mas, para quem tem coração, a gente chora. Tô dizendo aí, ó. Lourdes não tem coração, rapaz. Ela olha assim, ela dá risada do perigo. Nunca assistiu nem Toy Story. Ah, não, Lourdes. Pô, aí também me ajude a te ajudar, velho. Nunca assistiu Toy Story. Gente, essa mulher não é desse mundo, não, velho. Que absurdo. Ai, ai, viu? Enfim, agora vamos especificamente para nossa aula. Nenhum dos filmes da Disney. Gente, nem a Era do Gelo. Eu nunca sei. Disney ou Pixar, eu sempre misturo tudo. Mas é porque você não gosta de desenho assim, ou sei lá, é porque não teve oportunidade ou não quis, simplesmente. Eu gosto muito de desenho. Se passa na TV, eu tô assistindo. Ou então, tem disponível na Netflix, eu assisto. Aqueles especiais de Natal mesmo, que o pessoal passa, assim, que é em forma de desenho. Já gosto de assistir. La Casa de Papel, não, nunca assisti, não. La Casa de Papel, eu já tentei assistir, mas não gostei muito. Não me chamou a atenção, pelo menos o início, assim, não me chamou a atenção. Aí eu não quis mais assistir. Mas eu tentei. O primeiro episódio, assim, eu tentei assistir. Dead by Daylight. Brooklyn Nine-Nine. Ah, não. O Brooklyn... Ariel, eu já assisti. Véi, eu me acabava na risada com Brooklyn Nine-Nine. É muito bom. O jogo Dead by Daylight. Deixa eu ver se eu já acompanhei. Dead by Daylight. Hum,
Eu não tô lembrado. Não tô lembrado, Lourdes. Se eu já acompanhei. Ah, já. Já vi a gameplay dele algumas vezes. É, assim, vamos fazer uma parceria com o Resident Evil, porra, massa. Eu assisti semana passada um cara fazendo uma gameplay até zerar do Resident Evil Village, o novo. Cara, que jogo fantástico, viu? Ele é um pouco diferente dos outros Resident Evil, porque não foca na ideia de zumbis e coisa e tal, né? Então os personagens são outros. Resident 4, pô, é massa, velho. E aí esse Village, ele é um pouco diferente dessa história, mas é muito bom, velho. Os gráficos. O cara tava jogando no PS5 também. Os gráficos perfeitos. A história é muito massa também. Pronto. Foi Resident. Cara, eu não sabia, não. Eu vou dar uma pesquisada depois disso. Porque o Dead by Daylight, ele é um jogo massa. Eu não sou muito fã, assim, porque eu prefiro mais os de mundo aberto, né? Os de mundo aberto, ou então aqueles que tem uma historinha a mais, assim, tipo Resident, tipo Days Gone. Days Gone? Não tô lembrado. Deixa eu ver se é tipo Days Gone. Eu acompanhei esse mesmo cara, eu vi a gameplay dele também do Days Gone, o 2. Não, Days Gone 2 não, eu tô me atrapalhando. Não, eu já vi o Days Gone, mas era outro, na verdade. Last of Us. Ah, The Last of Us. The Last of Us também é fantástico. Pronto, muito obrigado. Eu me empolgo com essas coisas de jogo também, Lutz, foi mal. Então, tô de volta, vamos lá. Então, a gente tinha começado a falar na aula passada sobre Arte Nouveau, tá? Pelo menos essa aula vai até o quê? 8h40, né? Tá. A gente tem uns 17 minutos de aula, dá para trabalhar com isso aí. Então, Arte Nouveau, a gente tinha começado a falar na aula passada sobre ela, né? Que é um tipo de arte que se envolve muito mais com a questão de arquitetura. E deixa eu colocar para compartilhar essas telas aqui. Aqui, essa primeira. E eu tinha falado na última aula sobre a Catedral de Barcelona, da Espanha, né? Que foi iniciada por Antoni Gaudí, só que acabou não sendo terminada, não foi finalizada, que é esse templo da Sagrada Família, lá em Barcelona. Foi o Gaudí, Templo Sagrada Família, a maior obra de arte nouveau do mundo, começou a ser construída em 1882 e até hoje não foi finalizado. O croquis original do Antônio Gaudí sumiu. É interessante o diálogo que esses prédios antigos, essas igrejas antigas acabam tendo com a modernidade. Nessa imagem, parece as pistas da BR-101. Enfim, não entendi, mas tudo bem. É interessante o diálogo que se tem. Nunca terminou de fazer. Ah, tá. Oh, tá certo. O diálogo que acaba tendo com a modernidade, com aquilo que vai crescendo em volta. É interessante que é algo que no Brasil a gente não vê tanto, infelizmente. Que você pode manter o antigo dialogando com o novo, mas nem sempre a gente encontra isso, né? Aqui no Brasil, o pessoal quer se preocupar apenas com especulação imobiliária, então prefeririam derrubar isso daqui ao invés de transformar num, ao invés de transformar.
numa, num ponto turístico, né, para ter uma atenção cultural em determinados locais. Enfim, a Arte Nouveau ela vai surgir mais ou menos lá no período da Segunda Revolução Industrial. Ele surge mais ou menos. Ah, tem umas imagens bacanas. Da Segunda Revolução Industrial. Então, ele vai ser muito ligado a essa lógica da cultura de massa. É algo para ser aproveitado, utilizado, né? É diferente de outros movimentos artísticos que estão com uma preocupação muito mais com a estética a ser apreciada unicamente. É aquilo de você pegar, colocar na sua parede, falar, oh, nossa, que bonito, pronto, acabou. Mas a Arte Nouveau, ela vai colocar aquilo dentro do cotidiano das pessoas, não somente como obras arquitetônicas, dentro dessa ideia de arquitetura, mas também no mobiliário. Os móveis das casas, claro, para quem tem muito dinheiro, né? Os móveis das casas, os móveis de, das igrejas, de castelos, de casarões, eles também vão ter essa influência da Art Nouveau. Só que é interessante uma coisa que são poucas obras de arte em si que a gente conhece como produzidas de pinturas, especificamente, e quando a gente encontra, como por exemplo aqui do Alfonso Maria Mucha, a gente vai ter uma utilização bastante dessa ideia de, esqueci a palavra agora, de assimetria, tá? De um lado não precisa ser igual ao outro. Eu acho que eu falei o contrário, inclusive, na aula passada. Mas da simetria e a utilização bastante de flores. Eles têm um foco muito na utilização de florais. Por quê? As flores, geralmente, dentro do nosso cotidiano, elas servem muito para poder enfeitar o ambiente. Então, nesse caso, eles vão colocar muito dessas flores, desses formatos de florais na arquitetura. Não é à toa que a gente tem diversos vitrais dentro da arquitetura, a ideia de movimento, mas na produção artística de pinturas também, nas artes visuais, eles também vão se utilizar bastante disso, bastante dessa movimentação das ondulações de roupas de cabelo e da utilização das flores. Então, a gente vai encontrar isso na arquitetura, mas vai encontrar também nas pinturas. E talvez a obra mais famosa de todas, da Art Nouveau, de arte visual mesmo, de pintura, seja a de Gustave Klimt, a obra chamada O Beijo. Eu queria pegar ela inteira aqui. É gratuito e você não precisa fazer nada. Não, Henrique, muito obrigado. Não tem aqui não. Tá. O Beijo de Gustavo Klimt vai ser a obra mais conhecida da Art Nouveau enquanto arte visual. Tá. Enfim. Deixa eu ver. Samuel Bing, nascido em Hamburgo, mudou-se aos 17 anos para Paris para trabalhar no ramo de importação com a família. Em 1863, ele funda uma empresa que produz cerâmica de alta qualidade, recebendo honrarias do governo francês. Tá. O Samuel Bing, ele vai ser o artista responsável por
introduzir a Art Nouveau na Bélgica. Ele que não era ligado especificamente às artes. Ele não era arquiteto, ele não era pintor, ele não era um artista, mas a forma que ele enxergava o mundo, as necessidades do mundo enquanto um vendedor, fez com que ele começasse a abrir os olhos para um novo movimento que poderia surgir ali na Europa. Claro, o berço de diversos desses movimentos acaba sendo justamente a Europa, né? Então, assim como aconteceu lá com o dadaísmo, que surge na Suíça, fora dos grandes centros artísticos do mundo, a Art Nouveau ela também surge longe desses grandes centros, lá na Bélgica, em Bruxelas, né, na capital belga. O Samuel Bing, ele vai ser um estudioso da arte japonesa. E aí vocês sabem que no Japão, deixa eu ver se aqui fala disso. Eu acho que não. No Japão, a gente vai ter um tipo de arte chamada. Deixa eu ver. Ai, gente, eu esqueci o nome da arte. É do Hokusai Mangá. Quem faz? Espera aí que eu vou achar aqui. Eu esqueci mesmo o nome da arte. Enfim, deixa eu partilhar essa página daqui. Pronto. Essa obra daqui é uma das principais do Hokusai Mangá, que é um artista japonês, o qual se chama Monte Fuji. As obras do Hokusai Mangá eles vão influenciar bastante o Samuel Bing. Esses estudos japoneses que ele faz reconhecendo a importância da arte na Ásia, e ele pega isso e traz e leva para a Bélgica, e leva para a Europa. Então, essa ideia de movimento das ondas e da produção das montanhas, como no caso do Monte Fuji do Hokusai Mangá, uma série de obras que retratam essa ideia do Monte Fuji. Isso traz a ideia de movimento que ele vai levar para a Europa, ele vai levar para a Bélgica na construção dessa imagem sobre o Art Nouveau. Então, quando ele começa a fazer esse estudo, ele vê que é algo que está faltando na Europa. A ideia da construção das imagens sobre movimento. Então, ele transfere isso para a Art Nouveau e conversando com alguns artistas, aí sim, arquitetos já da época, como o Victor Horta, eles acabam começando a construir esse tipo de arte. Deixa eu ver, do Victor Horta. Pronto. E aí, essa ideia das ondulações, que é aquilo que vai... essa ideia das ondulações, aquilo que vai saltar aos olhos, não é simplesmente você pegar um prédio batido, assim, na parede, ele todo reto, não. Começa a se produzir essa ideia das ondulações para chamar a atenção. E aí, como aqui uma outra obra do Antônio Gaudí, a Casa Batilo, em Barcelona também, se eu não me engano,
essas ondulações, elas trazem a ideia de movimento que se quer. E aí, inclusive, na aula passada eu falei de uma crítica que se tem em relação à Arte Nouveau, que é o não aproveitamento de espaços. Na Cidade do México, está aqui um grande exemplo disso, do Jacques Gruber, que é, novamente, a ideia das ondulações, a ideia dessas obras que vão saltar os olhos, né? Só que vão ter grandes espaços abertos e não aproveitados. Era uma crítica que muitos faziam à Arte Nouveau naquela época. A utilização dos vitrais em relação às cores, ao muito colorido, foi uma característica também bastante importante durante a produção dessas obras. E meio que o exagero em relação aos momentos. Isso daqui, inclusive, lembra as obras do Gaudí. Aqui é do Georges Fouquet. Lembra um pouco a própria Catedral Basílica, né? A Sagrada Família de Gaudí, que a construção dessas ondulações todas. Enfim. Mas vai ser, então, Samuel Bing, a partir desses estudos que ele faz sobre a modernidade, estudos modernos japoneses, que ele faz e leva isso para a Europa, e ele se junta com o Victor Horta e um outro cara chamado Henry van der Velde, mas que não vai importar muito para a gente nesse momento, para poder construir essas obras de arte. Isso vai se chamar Modern Style, estilo moderno, na Europa. Art Nouveau, antes de receber esse nome de Art Nouveau especificamente, ele vai ser chamado Modern Style, que é estilo moderno. E aí a gente tem valorização dos ofícios e trabalhos manuais, mais com a ideia do coletivo. Essa ideia dos trabalhos manuais é porque, dentro da própria arquitetura, né, cada trabalho é manual, como se fosse a própria ideia de artesanato, né? Cada trabalho desses, eles vão ter uma... como é que eu posso dizer? Estou esquecendo muitas palavras. Eles vão ter como se fosse uma assinatura do artista, tá? Para mostrar que é dele. Não é simplesmente chegar e construir uma obra que qualquer pessoa passe pela frente e não saiba a quem pertence ele. Os artistas, eles vão ter, como é o caso do Otto Wagner, aqui, desse prédio em Viena, na Áustria, vai ter uma importância, então, desses trabalhos mais manuais, só que com a ideia de coletivo. É por isso que o Art Nouveau vai ser tão forte na arquitetura, porque vai se valorizar o trabalho pessoal, o trabalho manual, o ofício do arquiteto, os ofícios desses artistas, mas com a ideia de coletividade, porque é algo que vai ser para todos. Sabe? Não é limitado a fazer um quadro para se colocar na parede e pronto. Até a ideia da construção do mobiliário, uma cadeira ela nunca é individual. Hoje eu sento nela, amanhã pode ser você, ou hoje ainda uma outra pessoa, então é algo de uso coletivo. Isso vai ser valorizado dentro do Modern Style na Art Nouveau. Vai ter a utilização e valorização de materiais no mundo moderno, vidro, ferro, cimento. Claro, a gente produz casas, a gente produz prédios a partir disso, de pedra, a partir de madeira, a partir do ferro. Novamente a ideia dos movimentos, das ondas e das plantas aqui. A partir disso e do cimento, né, para poder construir tudo. Faltam algumas coisinhas, mas eu vou só finalizar essas duas linhas aqui. Valorização da lógica e racionalidade, ciências e engenharia, valorização da lógica e racionalidade. Aquilo que é racional está dentro da ciência, da lógica está dentro da matemática, que é a engenharia.
Então, se valoriza muito isso, até mesmo porque você precisa construir obras que são úteis para a sociedade, e a gente sabe que a racionalidade ela precisa estar envolvida com tudo isso. Não é simplesmente a gente estar vivendo num plano onírico, num plano astral, de uma histeria coletiva para poder se construir uma obra de arte. Não é algo voltado somente para o pensamento. É preciso colocar isso na prática. Então, as ciências e a racionalidade são bastante defendidas dentro desse Modern Style, dentro da Arte Nouveau, por conta dessas construções que precisam ser voltadas para o coletivo. E a litografia colorida, que são as gravuras com água e óleo, na litografia, são as construções da gravura com água e óleo. Não, isso daqui eu vou explicar na próxima aula, que é interessante que aí dá para pegar um objeto para mostrar para vocês mesmo que faz parte dessa construção. Eu finalizo a aula por aqui, por hoje, e a gente continua na semana que vem. Eu vou, mas aí eu vou hoje de tarde, eu vou mandar para o Luciano, provavelmente segunda-feira vocês vão ter acesso a uma apostila que fala bem da Arte Nouveau e das outras aulas que vão ser sobre Art Deco. Beleza? Valeu, falou. Tchau, bom dia para todos.